Aí, cara, é muito importante a gente otimizar o nosso tempo, né? E hoje em dia essas aulas é muito, muito relevante porque, como eu acabei de falar, tá sendo gravado. E aí quando a gente consegue gravar, time, nossa, dá uma utilidade gigantesca. Vamos lá? Vamos começar? Eu vou espelhar o iPad, que eu quero mostrar para vocês. Hoje vai ser bem desenhado. Como eu disse, a aulão de hoje é sobre spin selling, time. É uma técnica muito utilizada por nós vendedores. Nós precisamos dominar essa ferramenta. A gente precisa ter isso no nosso portfólio, na manga. Tem que usar, tem que praticar, tem que colocar em prática literalmente mesmo, Jimmy. Sabe? Todo cliente se atentar no começo, parece que é forçado que você vai colocar a técnica em prática, você vai ter que pegar o checklist mesmo, olhar ali a colinha, olhar ali o detalhe que você vai fazer as anotações de hoje, mas você vai vendo que conforme o tempo vai passando, ela vai se tornando parte, ela vai se tornando natural, e a hora que você vê, cara, é quase impossível você não realizar a trilha do spin selling. Combinado? O spin, time, resolve muita coisa para muita gente, tá? Para gente que não consegue ter um diálogo muito, uma conexão, uma comunicação muito clara com o seu cliente, né? E é muito importante para a gente chegar no cliente e extrair as informações corretas, ter as informações corretas na manga. O cliente ele não compra pelos nossos motivos, time, ele compra pelos motivos dele. A gente precisa encontrar quais são os motivos do nosso cliente, né? Vamos lá. Hoje tá incrível. Vamos embora. Deixa eu só ajeitar meu PC aqui. Bom, o aulão de hoje, time, é sobre o spin, que é baseado nesse livro do Neil Hackman, tá? O livro avançado ali de Avançando em Excelência em Vendas, Spin Selling, aonde ele fala exatamente essa trilha aqui, time. Só que eu já falo sobre ela, antes de chegar nela, eu queria relembrar uns passos importantes aqui. Inclusive, peraí, antes de vir para cá, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Quando a gente fala, deixa eu mostrar uma coisa bem interessante para vocês aqui rapidinho, antes da gente cair aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Quando a gente fala do universo de vendas, a gente tem que lembrar que existe uma trilha. Eu só vou abrir, dar um zoom para vocês entenderem aonde é a aula de hoje, tá? Quando a gente fala de vendas, time, a gente primeiro tem que ter um posicionamento, saber o que que a gente vende, quem nós somos, a postura como a gente se demonstra como vendedor, ok? A gente precisa de marketing, que é esse departamento aqui, que é o setor que atrai clientes até nós. Aí a gente vai lá e faz a prospecção. Bum, beleza. Ligamos para o cliente, marcamos a reunião, chegamos até o momento esperado, aquele momento, ufa, graças a Deus, consegui aquela agenda com aquele cliente importante. Chegando no cliente, a gente tem quatro tipos de reuniões, time. Nós temos reuniões de diagnóstico, que é a primeira reunião, que é quando eu descubro muitas informações do nosso cliente, e é aqui que o Spin entra, tá? O Spin Selling é uma técnica dentro do diagnóstico. Eu só estou aterrissando a gente para vocês entenderem exatamente o que, que nós vamos falar hoje e a importância do Spin, tá? Olha como isso é gigante, time. Se você dominar essa técnica, você domina boa parte do teu processo comercial, tá? Dentro dos modelos, das etapas de conexão ali que a gente faz no nosso cliente. Então, passamos, eu me posicionei, fiz um marketing, atraí um cliente até mim, consegui uma pessoa interessada em ouvir sobre o meu produto, a marcar uma reunião comigo, seja lá o que eu venda, né? Sentei com esse cliente. No primeiro momento que eu estou sentado com esse cliente, não necessariamente diagnóstico, apresentação, negociação e fechamento precisam ser momentos separados. Ah, eu preciso fazer uma reunião para cada uma, Patrick. Não, tem que ser presencial? Não. Às vezes acontece num momento só, não tem tempo determinado para cada uma delas. A gente não vai medir isso aqui na quantidade, sim na qualidade de tudo isso, na qualidade do diagnóstico, a qualidade da apresentação, a qualidade da negociação, a qualidade do fechamento, ok? Mas olha que interessante. Quando a gente passa da prospecção e marca a reunião com o nosso cliente, a gente senta lá e fala, cara, agora eu vou ter uma agenda com esse cara, vou poder mostrar meu produto, vou poder entender das dores dele, vou poder de fato vender, né? Boletar o cara lá, que é o nosso objetivo como vendas. Quando eu chego nesse momento, eu preciso dividir esse momento. Eu preciso destrinchar esse momento, que é a nossa reunião ali de venda mesmo, de apresentação para esse cliente. A gente divide ela em quatro: diagnóstico, apresentação, negociação e fechamento. Diagnóstico, onde eu descubro informações do meu cliente. Eu preciso sugar informações, porque o cliente não compra pelos motivos nosso, ele compra pelo motivo dele. Então eu preciso descobrir sobre a vida dele, eu preciso investigar esse cara. Depois disso, que é onde a gente vai se aprofundar bastante hoje, eu faço a apresentação do meu produto baseado na pesquisa que eu fiz anteriormente com ele. Eu vou negociar com ele baseado no perfil que eu defini inicialmente desse cliente.
E aí eu vou para o fechamento. Na hora do fechamento, nada mais é do que teletransportar esse cliente, lembrar esse cliente do que ele te falou no diagnóstico. Olha, José, você falou para mim que comprar uma casa para você é importante. Em que momento que você ouviu que isso era importante? No diagnóstico. Time, a gente, quando eu falo de vendas, tem dois pontos aqui que são os dois pontos mais críticos, que é a prospecção e o fechamento. Só que o fechamento é turvo, porque a prospecção tudo bem, a galera sabe aonde está falhando. Ah, eu, não tenho, eu tenho dificuldade de prospecção, eu não sei prospectar, não tenho um script. É mais simples de identificar o erro da prospecção do que do fechamento. Quando alguém chega para mim e fala assim, Patricão, tô com dificuldade em fechamento. Geralmente eu olho para a pessoa e falo, tá, é no fechamento mesmo que você está com dificuldade? Porque quando a gente fala de uma venda, time, existem 4 etapas para o momento da venda. O fechamento é uma delas. Também é esse momento pós-negociação em que você olha para o teu cliente e fala, tá bom, me dá o CPF então, me dá o RG, olha, o cartão de crédito está ali, passa ali, paga aqui. O fechamento em si, time, que é esse monstro que a gente acaba construindo, né, essa teoria do tal do fechamento, nada mais é do que uma fração dessa etapa de reunião, que é dividida em diagnóstico, apresentação, negociação e fechamento. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. Se dominar o diagnóstico, que é o que a gente vai falar hoje, uma das técnicas do diagnóstico, que é o spin selling, se você aprender a fazer boas perguntas para o seu cliente, se você fazer de fato perguntas que você consiga extrair informações, como é que eu extraio informações? Fazendo pergunta. Como é que eu faço para ouvir meu cliente? Fazendo perguntas. E não, mas não pergunta do tipo, ai, e o Vasco ontem, né? Meu Deus, e será que chove? O trânsito dessa cidade. Cara, aquelas perguntinhas batida comercial, o cara já recebeu 18 vendedores no dia, os 18 que passou, seu Zé, o Lula aí, né, seu Zé, que o Lula, sabe, uns assuntos nada a ver. A gente vai aprender hoje a fazer perguntas que de fato vão se tornar relevantes no processo de fechamento. Se você dominar as perguntas que a gente vai aprender hoje através do Spin, você domina, cara, 90% do fechamento já acabou. Porque presta bem atenção, isso aqui é neurociência pura. O cliente não compra pelos seus motivos. Vamos falar de novo. Quarta vez que eu estou falando essa frase. Ele compra pelos motivos dele. Não adianta você olhar para o teu cliente e falar assim, você tem que comprar o meu produto porque o meu produto está em promoção. Às vezes você instiga seu cliente a fazer uma ação, ok? A gente pode usar os gatilhos mentais e tal, mas, cara, a gente precisa encontrar os motivos dele. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei um carro ultimamente, né? Vou dar bastante exemplo do meu cotidiano. Quando eu cheguei na concessionária, o vendedor foi um ótimo vendedor. Diogo é o nome do cara. Ele olhou para mim e falou assim, Patricão, o que você veio fazer aqui hoje? Falei, cara, eu queria fazer um test drive de um carro, tá todo dele. Por que que você quer fazer? E ele começou a fazer algumas perguntas, que é as perguntas que a gente vai aprender hoje. E, cara, no final ele não estava me vendendo um carro, ele estava vendendo o carro para o Patrick, para as especificidades que o Patrick precisa. E, cara, quanto mais a gente consegue transformar, independente de qual seja o nosso serviço ou produto, em algo específico, personalizado. Olha, cliente, eu fiz isso aqui pensando em você. Porque quanto mais personalizado menos fuga você pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai até um médico, o médico tira um exame teu, por exemplo, ok? E ele tira uma bateria lá do teu DNA, do teu exame, do teu biotipo, tira um monte de informações tuas. E ele chega para você e fala assim: pois é, José, você precisa tomar um medicamento X baseado nos seus exames. E esse medicamento custa R$ 1.000, porque ele é específico para você, para essa tua doença ou para essa solução que você está buscando, seja lá o que for. Quanto mais especificidade eu colocar no problema, time, quanto mais personalizado for o meu atendimento, mais probabilidade de fazer o fechamento. Como é que eu faço para transformar o meu atendimento e entender as informações que eu consiga personalizar o meu atendimento? Através de perguntas, através do Spin, ok? Por isso, o Spin é muito importante, time. Você tá maluco? Vamos aprender um pouquinho como fazer perguntas. Ó, tem uma parada bem importante. A gente acha, né? Às vezes a gente confunde. Pô, os melhores vendedores são os caras que são aqueles gênios em dar resposta. A gente fica vendo série, né? Que daí o cliente lança uma pergunta, o vendedor vai lá e uau! Faz aquela réplica, né? Porra, que massa, que resposta legal que o cara deu, que sacada. Mas não é isso, time. Eu falo bem a verdade pra vocês. Os ótimos vendedores não são aqueles responsáveis em dar ótimas respostas, sabe? Tipo, pá! Mas eles são excelentes em fazer perguntas. Bom vendedor é aquele cara que sabe fazer pergunta. Ele pergunta, tá, mas e esse detalhe aqui que você está esquecendo, cliente? E essa informação? Quando a gente faz perguntas, time, a gente consegue gerar cenários para o cliente. Cada vez que você abre uma pergunta para o seu cliente, ele pensa em possibilidades, ele pensa em caminhos, ele pensa em opções. E isso é muito positivo para nós
Porque o que é venda? Lembra lá, uma transferência de crença. Eu estou vendendo uma opção para o meu cliente. Ó, cliente, presta atenção. Eu estou te vendendo esse produto, seja lá qual for ele. Se você comprar essa garrafinha, esse produto, a sua vida vai vir para cá, opção A. Se você não comprar, porque você pode não comprar, você tem esse direito, a sua vida vai para B. Qual a opção que você quer? Então, vender é isso, time, é dar opção para o cliente, é dar escolha para o seu cliente. Quanto mais você consegue provocar perguntas que faça reflexão, seu cliente pensar, ah, verdade, eu posso. Porque muitas das vezes, time, a gente pensa tanto no nosso produto, no benefício que o nosso produto, no diferencial, na concorrência, a gente pensa em preço, em tabela de preço, a gente pensa em um monte de coisas, mas esquece de pensar no principal, que é o seu cliente. Coloque ele em foco. Outro ponto importante, antes da gente entrar com os dois pés aqui no spin. Toda vez que você faz perguntas para uma pessoa, toda vez que você se interessa por uma pessoa, você gosta de verde ou de amarelo? Você prefere um carro branco ou um carro preto? Onde você viajaria nas próximas férias? Quando você faz perguntas, não essas perguntas normais, mas perguntas mais profundas, principalmente, ou que tirem um pouco de contexto, e muitas vezes, né? Você puxa uma pergunta. Tô falando de, tem que tomar cuidado com perguntas com cunho pessoal, tá, time? Alguns viés que não dá para entrar. Mas quando você faz pergunta para as pessoas, demonstra interesse. Eu estudei bastante sobre comportamento linguístico, tá? Tipo, quando a gente está entrando em conversas. Eu queria estudar há bastante tempo como que eu entendo, por exemplo, se eu estou conversando com vocês, ou no jantar, ou numa reunião, como é que eu entendo se vocês estão gostando de estar conversando comigo ou não? Um ato de convivência, até de percepção de pessoas, né? E a resposta é: se a pessoa que está conversando com você, ela te dá. É simples, né? Mas é óbvio. Mas olha que interessante. Se a pessoa que está conversando com você, ela fica o tempo todo fazendo novas perguntas, é porque ela quer estar dentro. Ela está dentro da conversa, ela quer estar ali, ela está interessada por você, ela está interessada em você. Enfim, não em você nesse sentido, né? Enfim. Olha que interessante esse time. O ato de fazer perguntas, além de ser muito benéfico para nós, em termos de ter é, motivos, né? A gente fazer o cliente pensar, ter motivos pelo qual ele tem que comprar o nosso produto, faz com que ele se sinta querido. Caramba, o Zé tá aqui, me fazendo um monte de pergunta. Esse Zé é gente boa demais, cara. O Zé se interessa por mim. O Zé, ele quer meu bem. Geralmente a gente não tem isso, a gente não tem esse apego de tipo, cara, quem tá me perguntando? Claro que naquelas perguntas pentelha, né, time, que fica enchendo o saco, sabe? Aquele vendedor chato, vocês sabem, né? Entendem. Mas essas perguntas, além de todos esses benefícios, ela ainda gera esse conforto pro cliente. Fala, caraca, o Ayrton tá se preocupando comigo. A Márcia se preocupa comigo, o Willis se preocupa comigo. Olha que interessante. Isso é muito bom para nós enquanto vendedores. Então, só benefícios. Bora aprender o Spin. O Neil, ele escreve o livro Spin Selling, onde ele vai falar o seguinte, cara, já que a gente vai fazer perguntas, e perguntas é importante demais, um ótimo vendedor não é aquele que dá ótimas respostas, mas aquele que faz excelentes perguntas. Já que esse cara vai aprender, vai ter que fazer perguntas, por que a gente não cria uma trilha, um processo de como fazer essas perguntas. E quais são os tipos de perguntas que a gente deve fazer? E aí, bingo, spin selling, que é aqui onde a gente vai derreter. Vamos lá, pensa comigo. Quando a gente fala de spin selling, a gente está falando de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Patrick, tem que ser exatamente essa ordem? Tem, porque tem um embasamento nisso. Tá, mas e se eu pular um? Não tem problema. Faça, seja o mais fiel possível. Patrick, como é que eu faço para ser assim, o mais fiel possível à técnica? Quando eu li a primeira vez o livro Speed Selling, eu levava comigo na bolsa. Antes de chegar, até pegar as manhas mesmo, até entender o fluxo, até entender para os meus atendimentos o que era importante para mim, né? Porque, cara, querendo ou não, você atende um nicho de clientes, um ICP, você tem mais jeito de vender o seu produto, o seu serviço, então tem que adaptar até o spin, tem que dar aquela temperada no spin, né? Como toda boa receita, mas no começo, como sempre, faz a receita de bolo até você conseguir fazer o basicão, depois você vai dando uma incrementada. Tenta não fugir para que a gente tenha o máximo de resultado aqui, tá? Mas vamos lá. Cheguei no cliente, fiz aquele processo de empatia, conectei com eles. Quem está comigo há mais tempo já sabe a técnica 3-3. Lembra lá, cara? Faz 3 elogios. Pô, que massa que é teu escritório, que bacana que é. Enfim, conecta com esse cliente. Isso vai te gerar empatia, é importante também. E aí você vai começar alguns diálogos, algumas perguntas para esse cliente. As primeiras perguntas que a gente deve fazer para o nosso cliente são perguntas de situação. Perguntas de S de situação ali, time, são perguntas mais amplas, para que a gente entenda o cenário desse cliente. Sabe quando você chega no médico e fala assim, ai, doutor, tô com a dor aqui do lado esquerdo.
Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele não fala, cara, ele não vai lá na ferida, assim, lá no dedo, a não ser que seja algo muito específico. Ele vai te fazer perguntas mais abrangentes, né? Exemplo, melhor que isso não existe, né? Você chega no médico, você não vai direto no médico, você passa por, cara, passa numa assessora antes, lá, não sei como é que é o nome, mas passa pro pessoal antes, passa pela recepção. Você tem várias camadas de informações que você vai passando outras situações até ser bem específico. É exatamente o que o Spin vai fazer. O S são de perguntas de situação, time. Então você chegou no teu cliente, e aí, seu João? Vamos supor que, no nosso caso, tá? Venda de consórcio. Cara, eu quero entender. Cara, será que eu vendo? Eu tenho três possibilidades de produto. Por exemplo, eu tenho consórcio de imóveis, tenho consórcio de serviço e tenho consórcio de veículos. Para qual lado que eu corro aqui? Para onde que eu atiro isso aqui? Então, a primeira coisa que eu faço, time, são perguntas de situação. E aí, seu José? O senhor tem carro? Tem? Ah, que interessante. E casa? Vocês entenderam? A primeira pergunta que a gente vai fazer são sempre exatamente uma triagem, Moacir, boa. Exatamente, triagem, exatamente, o setor de triagem. Ou faz tempo, graças a Deus que eu não vou para o hospital, eu tô até esquecendo os termos lá, graças a Deus. Triagem, verdade. Exatamente isso que a gente faz aqui na situação. Tá, seu Zé, e casa, senhor tem? Quanto mais amplo o time, melhor. Quanto mais amplo, melhor, tá? Principalmente na situação, a gente vai funilando as perguntas. E é muito interessante quando a gente faz. A gente tem que aprender a fazer pergunta, é louco, né? Tem que estudar sobre tudo. Patrick, qual que são as perguntas poderosas? Que a gente até fala, PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria. É, Pergunta Poderosa de Sabedoria, time, é você conseguir conectar uma pergunta atrás da outra, ou um tema dentro do outro. Exemplo. José, o senhor mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Interessante, seu Zé. Que bairro que é essa casa aí? Eu fiz uma pergunta dentro da mesma pergunta. Mostra que eu estou interagindo com esse cliente. Isso é algo importante, tá, time? É muito ruim quando a gente faz uma pergunta desconexa da outra. É horrível isso, porque outra coisa que é horrível, enquanto o cliente está respondendo uma pergunta que você fez, você já está pensando na outra pergunta. Então, não robotizem esses processos de pergunta, tá? Ai, Patrick, eu quero ir com um script de perguntas de situação, com 10 perguntinhas de. Pode ver, eu não estou colocando a pergunta aqui, eu estou falando quais são os tipos de pergunta. Por quê? Ah, no começo posso lá escrever alguns. Pode, mas cuidado na forma como você vai colocar isso. O cliente está respondendo, você está pensando na próxima pergunta, fica horrível. José, você tem carro? Tenho. E jet ski já pensou ter? Tipo, são coisas desconexas demais. Enfim, quanto mais desconexo, pior fica. Quanto mais combo, é igual um fliperama, né? Quanto mais combo você conseguir colocar ali no seu cliente, melhor. Faz uma pergunta dentro de uma pergunta. Você tem filhos? Tem? Onde eles estudam? Que legal! Que bacana, eles estudam em tal colégio. Bacana, quanto tempo eles estudam lá? Bacana. Para você é importante cuidar da educação dos seus filhos? Ah, que bacana. E no futuro eles vão querer. Eles estão fazendo perguntas dentro de perguntas, ok? Isso é bem importante. Voltando para o S. Eu tô ficando rouco. Ai, eu acho que fiz umas 89 reuniões hoje. Perguntas de situação. Como é que é a situação desse cliente? Como é que você se encontra nesse momento? Outro ponto bem importante aqui para o S de situação. Cara, a gente tem que lembrar sempre, time, sempre, que é um ser humano do outro lado. Vocês estariam adeptos a comprar o seu produto em qualquer momento da vida de vocês? Cara, eu, Patrick, não. Se um vendedor de consórcio hoje eu vendo consórcio, se um vendedor de consórcio falasse com o Patrick de 18 anos, cara, talvez eu não pudesse comprar consórcio naquele momento. Significa que eu não ia gostar? Ah, nada a ver. Eu só não podia comprar naquele momento. Porque a minha situação de vida naquele momento não era para o consórcio. Situação mais ampla, tipo, num sentido maior de vida, momento, idade, carreira, tal, tal. E mais micro também. Cara, tu chegou no teu cliente agora, hoje. Já aconteceu várias situações comigo, tipo, de eu chegar no cliente, cara, e o cliente tá brigando com a esposa, tá brigando com o funcionário, aquela situação, sabe, aquele torta de climão mesmo, coisa chata, aquele clima pesadaço. Eu olhar pro cliente e falar assim, João, não se preocupe, irmão. Não, 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 Patrick, fala aí. Não se preocupe. Cara, eu cheguei uma vez num cliente, era um cara que fazia retífica, conserto lá de máquinas de máquinas, enfim. Cara, quando eu cheguei nesse cliente, ele tava numa discussão, mas numa discussão, tive com um advogado lá, não sei se era a favor ou contra, não entendi também, fiquei ó, caladinho lá na minha. Mas quando eu entrei na sala desse cliente, cara, ele tava transtornado, ele tava querendo matar alguém. Eu olhei pra ele e falei assim: não vai ser eu que você vai matar. Seguinte, obrigado pelo seu tempo, eu vi que hoje você tá num momento legal, a sua situação. Então, a pergunta de situação aqui, claro, né, o senhor tá bem, tá tudo certo, fiz algumas perguntas de situação, mas
a situação estava tão caótica ali, time, que não era o momento para isso. Já cheguei em clientes que tava tudo tão bagunçado aquele momento ali, o cara tava em mudança, tava tão bagunçado que ele olhou pra mim, tá, me explica aí. Eu falei, não, meu irmão, é meu trabalho, você tá maluco? Como assim explicar aí? Eu, tá maluco? Fazer uma cirurgia no teu coração andando na calçada aqui, não tem como, tem lugar pra tudo, vamos, que nem o Jacan, né? Vocês viram essa do Jacan? Vocês viram, eu fui lá eu fui no hotel em Natal, onde fica o restaurante dele. Cara, é beira-mar o restaurante do Jacan. E ele não permite que a galera vá de bermuda. E aí você chega ali no hall do hotel dele, é um burburinho do caralho, porque a galera quer entrar. Imagina, o cara acabou de sair do mar, quer entrar no restaurante do cara de bermuda ali. Aqui no meu restaurante a situação é diferente. Então, situação de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais micro, de entender a situação de vida desse cliente, mas entender a situação que ele está naquele momento. Então, a pergunta de situação são perguntas mais abertas, mas faça perguntas sobre o cliente. Não perca a oportunidade de conhecer o seu cliente, não perca a oportunidade de fazer ótimas perguntas para o seu cliente. Então, vamos lá. Cheguei no meu cliente. Ayrton, meu cliente aqui, ó. Ayrton, tudo bem? Cara, e aí, cara? Me conta a tua história. Você é aqui mesmo de João Pessoa? Cara, história de vida. Não, porque eu sou, cara, você já trabalhou com o quê? Você trabalha com o quê agora? Essa tua empresa que eu tô aqui agora, esse lugar aqui, esse escritório, há quanto tempo você tem? Há quantos anos tem essa empresa? Que situação? Qual é a sua situação? Outras informações que são relevantes demais, time, demais, que também tange essa situação maior. Como é que esse cara ganha dinheiro? São perguntas importantes. Como é que esse cara vai me pagar? Como é que esse cara quem esse cara tem de relacionamento, quais são, o que é importante para esse cara? Putz, Steve, tem um trilhão de perguntas que a gente pode fazer aqui, mas o mais importante, tá? Que eu vou frisar bastante. Faça perguntas. No atendimento comercial, principalmente no primeiro atendimento comercial de uma hora, time, vocês têm que estar fazendo pelo menos uns 40 minutos de pergunta. E é aqui que está o clique. Que a grande maioria dos vocês, e eu sei porque eu já fui, grande maioria dos vocês passa 40 minutos falando. Explicando, 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 demonstrando, demonstrando, fazendo cálculo. Cara, você não tem um minuto nem de silêncio, é só você falando, você falando. Perceba, se o seu atendimento hoje ele é mais perguntas do que respostas, você está indo muito bem. Se ao contrário, você está lascado. Porque você impondo muito ao cliente. Não, porque você tem que pensar assim. Não, porque você tem que esquecer tudo que você já viveu na sua vida e acreditar em mim, porque eu sou o bichão. Você nunca me conheceu, você está me conhecendo hoje. E é hoje que eu vou quebrar todas as tuas crenças aqui. Não é assim, time. Você não consegue fazer isso no processo comercial. E aí é jogo de ego, daí você fica bravo, o cliente não te responde, aí ele te dá o vazar, né? O cara vaza, nunca mais te responde. Ah, eu não entendi porque esse cara não me respondeu mais. Claro, você passou uma reunião inteira, só você falando, não se importou com ele, não fez pergunta, não conectou, o cara vai embora mesmo, vai fugir. Beleza? Chegou no cliente, fez o approach, conexão com empatia, a gente vai falar mais disso. Vou fazer perguntas de situação. Faça perguntas. 40 minutos é pergunta, 80% é Pareto, né? 80% é pergunta. Faça perguntas. Olhe para o seu cliente, não precisa falar para ele, mas demonstre para ele que ele é importante. Então, Zé, que momento de vida que o senhor está? O que aconteceu para o senhor estar aqui hoje? Quantos anos o senhor tem? 50. Ah, o senhor está novão. O que o senhor já fez na vida? Ah, mas eu já vendi leite, já fiz isso. Que massa, seu Zé. Já aproveita o combo aqui, time, já bota elogio no cara. O cara conta uma parte da história dele, parabéns. Oh, parabéns. Oh, eu já vendi leite. Cara, parabéns. Ô, Brasilzão, velho. Se não fosse os vendedores de leite, né, seu Zé? Dele, os vendedores de leite os vendedores de leite é os top. Vai no embalo do cliente, conforme você vai fazendo perguntas, ele vai respondendo. Faça perguntas dentro de perguntas do próprio assunto. Vai parabenizando esse cliente de forma. Oh, tem que ser verdadeira aqui, tá, time? Cuidado também, parecer um robô. Ah, o Patrick falou que faz uma pergunta. Parabéns, seu Zé. Pelo amor de Deus, tá? Tô comentando aqui, mas é mais a base da técnica. Beleza. Depois que eu fiz perguntas mais abertas de situação, eu tenho que, dentro dessas perguntas abertas, time, formar alguns grupos que gerem alguns problemas. Exemplo, vamos supor que eu venda seguro de vida, ok? Vou ser bem específico, eu vendo, nem é seguro de vida, não, eu vendo seguro de vida assim. Eu vendo seguro de vida, ok? E eu fui atender o Zé. E aí eu começo. E aí, seu Zé? Conta a tua história. O seu Zé, não, porque eu vim lá do norte, lá, 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 lá. Beleza. Aí eu faço algumas perguntas mais específicas. Seu Zé, você tem filhos? Tem. A segurança dos seus filhos é importante para você? Cara, você só pode fazer umas perguntas tão dentro assim, tipo, depois que você fez mais aberta, mais ampla. É muito ruim quando você chega pro cliente. Olá, seu Zé, tudo bem? Boa noite, prazer. Meu nome é Patrick. Seu Zé, aperta a mão do cliente. Seu Zé, qual que é a sua renda anual, por gentileza? Cara, são perguntas muito brutas, muito grossa para chegar no cliente já perguntando. Então, vai para o mais amplo, fazendo perguntas maiores, depois vai afinando em perguntas menores. Pergunta de situação maior, pergunta de problema.
já vai colocando um grupo de perguntas de situação e várias perguntas, tá, time? Que vai dando combo para de problema. Como assim? Seu Zé, você tem filhos? Eu vendo seguro, tá? Tenho. E, seu Zé, garantir a segurança para os teus filhos é algo importante para o senhor? Sim. E me tira uma dúvida. O senhor hoje tem cobertura de seguro? Não. A, a resposta do não, time, não é um problema ainda. Não é uma dificuldade, ainda não é um desejo. A, a ideia do P de problema aqui, time, é gerar uma necessidade nesse cliente. Você já vai ver que a gente vai dubar para uma necessidade. Como assim, seu José? Se eu trocar o nome, vocês me perdoam. Como assim, seu José? O senhor não tem seguro de vida? Não. Oh, mas o senhor falou para mim que era importante. Olha que interessante isso aqui, time, muito importante. Você falou para mim que para você, não é eu que estou falando, é você que falou, que para você a segurança dos seus filhos são importantes, não é mesmo? Ah, eu falei mesmo, é verdade. Então, mas pera aí que não tá casando as duas coisas. O senhor José falou para mim que a segurança dos seus, estou dando exemplo, tá, time? Que a segurança dos seus filhos é algo importante para você, mas o senhor não tem seguro? Você concorda comigo que é um problema o senhor não ter seguro? Aí você começa a gerar alguns problemas na cabeça desse cliente, mas em modo de pergunta. O que o senhor já pensou? Lembra que eu falei que perguntas abrem possibilidades? O senhor já pensou o que aconteceria? Deus me livre, o senhor trabalha aí veio lá do interior, trabalha na roça, caiu um caminhão em cima do senhor. Aí começa. E vai, e vai, e vai. Patrick, tem que ser coisas negativas apenas? Não, até aconselho, tipo, se for coisas mais com viés, é claro, né? A dor é sempre mais comovente, tá? Você matar alguém, assassinar alguém, prender alguém em algum lugar, roubar o dinheiro de alguém. E se eu usasse roubar o teu dinheiro agora? É sempre mais emergencial, tá? Mas aí é um princípio de vida, né, time? Meu princípio é sempre levar para o lado positivo. Ó, se você ganhar, o benefício dele, assim por diante. Então tá. Seu Zé, qual que é a situação de vida dele? Cara, a situação de vida dele é que ele tem dois filhos. Qual que é o problema dele? O problema é que ele não tem seguro de vida. Aí eu vou começar a instigar agora o Zé. Olha como uma pergunta é boneca russa, uma pergunta dentro de outra pergunta. Olha como é que eu começo a instigar o seu Zé. Seu Zé, então a situação do senhor é que o senhor tem dois filhos. O problema é que o senhor não tem seguro. O que acontece se o senhor morrer sem seguro? Nossa, Patrick, meus filhos vão ficar desamparados. Time, nós sabemos que os filhos deles vão ficar desamparados, mas nós sabemos até antes de ir para visitar o cliente, nós já sabia disso. Com certeza é o que nós vendemos, time. Mas nós falamos isso para ele? Não. Olha o pitch diferente, olha como a gente faz hoje. Então, Zé, você sabia que seus filhos, se você morrer hoje, seus filhos vão ficar desamparados? Sabia. E por que o senhor não faz seguro de vida? Não quero não. Por que isso, time? Porque a gente está colocando de uma forma impositiva para ele. Cara, isso aqui é comportamento puro, tá? Neurociência de um jeito. Pô, usem isso pro bem, pelo amor de Deus, tá? Porque isso aqui, cara, é uma máquina, é uma bomba atômica. Situações, problema. Eu faço o cliente identificar o problema. Eu preciso que o cliente olhe para mim e fale, Patrick, eu tenho um problema. E você é o vendedor que vai me ajudar. Pô, não tem coisa melhor do que quando o cliente entra na loja, o vendedor pergunta, tá precisando de alguma coisa? O cliente olha para você e fala assim, tô, tô. Todo mundo aqui é vendedor, time. Não é o melhor cliente da vida? Tá precisando de alguma coisa? Tô. Posso te ajudar em alguma coisa? Pode. Do que eu faço aqui, do que eu vendo? Você quer alguma coisa? Quero. Cara, levar o cliente para escolher é a coisa mais fácil que tem no mundo, time. Agora, colocar um problema, abrir uma situação, pô, isso aqui é fantástico. Voltando. Situação, perguntas mais amplas. Problema, seu Zé, o senhor não tem seguro, é o problema, né? Aham. Implicação. O que acontece? E tudo isso, time, lembra, eu não tô, eu induzo a pergunta através de persuasão, tal, que é o que a gente está aprendendo aqui. Mas a resposta é dele, você tem que escutar de voz alta mesmo. Ah, entendi. Então, a implicação, seu Zé, é que se o senhor morrer hoje, cara, seus filhos vão ficar desamparados sem seguro aí, né? É, tá, bichinho, tá bom. Qual que é a necessidade do senhor? O que hoje nós poderíamos fazer, seu Zé? Fala, conta pra mim. Qual que é a tua ideia para não ter essa implicação desse problema, dada a tua situação? Putz, Patricão, eu acho que eu precisava de um seguro. Entendi, seu Zé. Então você está falando para mim que a sua situação, que você tem dois filhos, você tem um problema que você não tem o seguro. A implicação disso é que se o senhor morrer, você vai ficar falhado mesmo, vai deixar a família para trás. E você tem uma necessidade que é seguro de vida? É? Ora, seu Zé, não acredito no negócio desse, não. Você não vai acreditar. Eu vendo seguro. O seu Zé vai olhar para nós e falar, não, o quê? Sério, seu Zé, eu ainda você é uma promoção. Aí você começa a vender benefício pro cara. Não, você é meu amigo, agora eu entendo. Principalmente, time, vamos lá. Pós ou durante o spin, assim que você, junto com o seu cliente, identificar o problema dele,
se coloque como a pessoa que vai ajudar, claro, desde que você possa verdadeiramente ajudar ele e resolver de fato o problema dele, tá? Senão você vai ser um charlatão ali, vendendo uma coisa que você não vai poder entregar depois. Identificou o problema, sabe que ele tem um problema, escutou o problema dele, já era, filho. Daqui para frente, já era. Daqui para frente, qual é a técnica, time? É substituir o seu produto pelo problema dele. Seu Zé, para que o senhor, como o senhor mesmo comentou, no caso o senhor venha faltar, né, acontecer alguma coisa grave com o senhor, que não é o que a gente espera, e você falou isso, né? Mas, caso aconteça alguma coisa, já que o senhor me disse que tá precisando de um seguro, toma aqui o seguro. E isso aqui é, nossa senhora, velho, meu Deus do céu, é muito importante. A gente está dentro da psicologia da Nossa Senhora do céu do céu. Vocês estão entendendo por que que a gente falha tanto às vezes? Porque a gente é muito a gente querendo impor, time, as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas metas, porque, nossa, aí você olha para o cliente. E outra coisa, a gente sempre imagina que o cliente vai tomar decisões baseadas na matemática, né? Aí você olha e fala, não, é possível. Olha a condição que minha empresa está fazendo esse mês, 20% de desconto, eu nunca vi um negócio desse. Aí chega pro teu cliente e fala assim, não, você tem que comprar. Mas por que não? Porque a empresa está dando 20% de desconto. O cara vai olhar para você, o que que eu tenho a ver com isso, cara? Aí gerente de banco, ô time, só faz venda assim, coagindo. Juro pra você. Ó, juro, ó, é feio o que eu vou falar aqui, tá? Quem não usa o SPIN da maneira que tem que usar, ou o processo de venda, o cliente faz o SPIN por si só. Então, é algum produto tipo iFood. Eu entro no iFood, eu não preciso que o iFood me faça perguntas. Oi, Patrick, tudo bom? Até que se fizesse ia ser top, né? Mas enfim. Oi, Patrick, tudo bom? Quer jantar o quê? Não, eu entro lá porque eu já sei. O processo de spin para comprar no iFood é eu e a Kelly. E aí, amor, qual que é a situação? Puta, a situação é que nós não fez janta. Qual que é o problema? O problema é que nós não tem comida. Lascou pra nós. Qual que é a implicação? A implicação é que você vai virar um dragão. Eu também não, vai ficar bravo. Qual que é a nossa necessidade? Não, pedir comida. Qual a necessidade? Pedir comida. E aonde você vai pedir? iFood. Pronto, daí entra o iFood. O iFood já entra num processo já pós-spin. Onde a gente utiliza muito Spin Team? Em processos de vendas consultivos, onde você monta a proposta para o seu cliente e assim por diante. Só assim, Patricão? Não. Cara, novamente, vou pegar como exemplo. Fui comprar o carro, eu passei por 8 funis de vendas dos caras. Comprei o carro, depois veio o cara para vender acessório, veio o cara para vender seguro, veio o cara para vender limpeza, polimento, veio o cara para vender mais acessório. Mas, cara, veio uns 18 vendedores, juro por Deus. Todos eles utilizando Spin. Nenhum deles falou assim: quer comprar tapete de couro a mais? Não, senhor Patrick, o senhor vai pra praia? Vou. Olha o trouxão lá, o vendedor. Aí, o vendedor caindo em papinho de vendedor. O senhor vai pra praia? Vou. Ah, e o senhor pega muita areia na praia? E eu, aham. E não entra um monte de areia dentro do carro, é ruim, né? Implicação. Aham. Qual que é a necessidade que o senhor tem? Ah, acho que tinha que ser uns tapetes diferenciados. Olha a hora, olha a hora. Nós tá vendendo aqui uns tapetes de borracha que daí cobre ali, a hora que o senhor precisar, por causa do problema da areia lá, que o senhor tá falando para nós que tá tendo, nós tá aqui. Time, bingo, 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 bingo. Qual que é o melhor argumento, Patricão, para fechar uma venda? O melhor argumento para fechar uma venda é o argumento do seu cliente. Qual é o melhor argumento, Patricão? O melhor argumento que tem numa negociação, método de negociação de Harvard. Tipo, fiz esse treinamento há 8 anos atrás, meu Deus do céu. O melhor argumento é sempre o do outro. Você me disse, você me falou, de acordo com o que você me disse, de acordo com a informação que eu tenho, de acordo com o que eu estou vendo. Uma vez eu estava numa reunião com um hospital, e o hospital tinha coletado alguns empréstimos na casa de 3,18, lembra até hoje. 3,18 ao mês. Imagina que doideira. 30 e quase 38% ao ano. E aí eu fui, estava numa reunião com o financeiro desse hospital, e ele olhou para mim e falou assim: não, porque na época, né? Porque o consórcio, teu produto não faz sentido. Eu falei, irmão, o que não faz sentido para mim é você estar pagando 3,18. Você me disse essa informação. Você me contou isso. Você me passou esses dados. Cara, isso é magnífico, time. Porque, por exemplo, o que que é caro para você? Não sei, o cliente, a gente tem que ouvir dele. O que o cliente vai falar, o que ele vai dizer. O que é caro para mim, time, é relativo. Ah, 5 mil. Não sei, para nós é muito, para o cliente é pouco. Eu tenho que ouvir dele. É muito engraçado isso. Eu tinha uma vendedora no meu time e ela tinha uma venda bem, bem bruta mesmo. E ela chegava, e aí geralmente, time, isso é psicologia pura, tá? Geralmente o homem dá uma inflada para falar com a comunicação com as mulheres, tá? A gente tende a. É psicologia, sei lá que doideira, mas a gente já nasceu assim meio bobo.
Mas quando uma mulher lança uma pergunta para um homem, a gente tende a melhorar as coisas. E a situação? O cara tá quebrado. Não, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo. E eu tinha uma vendedora chamada Laura, ela se beneficiava muito disso, time. Mas, nossa senhora, chegava no cliente, e aí, seu Zé, como é que tá as coisas? Nossa, tá muito bem, as coisas estão muito bem, estão prosperando demais. Ah, é, seu Zé? É. Aí lá no fechamento, lá no momento de pagar o boleto, seu Zé começava, pois é, né, mas sabe bem. Não, seu Zé, o senhor falou para mim lá na etapa de diagnóstico que as vagas estão gordas. Ou você falou para mim que os negócios estão tudo indo muito bem. Então, você chancela, time, você traz de volta aquilo que o seu cliente falou. O Spin, ele tem essa maravilha, time. Eu faço perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Qual é a situação desse meu cliente? Como é que tá? Que situação que você tá? Panorama geral, perguntas mais amplas. Dentro dessas perguntas, eu tento identificar alguns problemas. Claro, né, time? Vamos lá. Eu vendo mouse. Eu vou ficar perguntando se o cara tá com um problema no relacionamento dele? Não, né, time? Posso fazer uma pergunta mais ampla? E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? O cara, puta, eu tô zicado lá com a minha mulher. Aí, puta, ele abriu um tema de relacionamento que não vou vender mouse. Então eu preciso conectar, vender mouse com esse meu conversa, senão vai virar só uma conversa de boteco. Que é outra coisa que a gente se confunde pra caramba, né? Tem vendedor que chega, não, Patricão, caramba, cara, eu falei com uns 200 caras essa semana, mas tu foi lá pra tu jogar a conversa fora, irmão. Foi lá pra tomar café com os caras resenhar, não tem que, de alguma forma, conectar a sua conversa com a venda de mouse. Se o mas Patrick, o cara puxou para política, traz para o mouse. É muito engraçado isso. Chega, às vezes, fui em Porto Velho atender os clientes. Era muito engraçado. Você vai, daqui a pouco você dá aquela guinada, assim. Você traz o cliente para conversa e puxa pro teu assunto. Aí o cliente, porque sei lá o quê, política, política. E, cara, foi muito engraçado, rapidão. A gente foi atender na mesma rua os dois maiores concorrentes de Porto Velho, de Ariquemes, na verdade, que vendem peixe, time. Os dois concorrentes. Um era petista, e o outro era Bolsonaro pra caramba. Então, tinha os dois no mesmo mercado. Tinha um chorando pra caramba e outro agradecido, e que trouxe, enfim. Primeiro, não, porque o Bolsonaro, porque o Deus o livre, que tinha que ter ganhado, porque os troços não tá indo. Pois é, seu Zé. Bolsonaro não ganhou. Então o senhor precisa se precaver, precisa de capital aqui, ó, tô tentando encontrar argumentos para encaixar o Bolsonaro. Ia no cliente do Lula. Não, graças a Deus o Lula ganhou. Cara, que bom que o Lula ganhou. Então toma aqui teu boletão, passa o CPF aqui, vem comprar meu produto, porque vocês entendem? É jogar o jogo de acordo com o game do seu cliente. Não é chegar lá e falar assim, não, Bolsonaro ganhou. Não, mas você tem que olhar isso aqui porque o Lula não. Esquece. Você não vai mudar a visão do teu cliente. A não ser que seja algo que é diferente, tá, time? Presta bem atenção. Eu transformar crenças do meu cliente é diferente de contornar objeções. Quando o cliente tem uma objeção sobre o nosso produto, peraí, mas deixa eu entender isso aqui, é ótimo para a gente, porque é só uma pergunta sobre o nosso próprio produto. É só um interesse verdadeiro se a gente vai de fato conseguir entregar aquilo que a gente está prometendo, vendendo, enfim. Mas quando o cliente faz perguntas, a gente pode desviar, fica mais simples, tá, time? Agora, se torna mais complexo quando o cliente, não, tá tudo bem, tá tudo certo. É bom que o cliente faça perguntas porque a gente vai gerando argumentos. Então, perguntas é bom dos dois lados. Do nosso lado, é importante que a gente domine essa ferramenta chamada Spin Selling. Massa, né? Porra, massa demais, demais, demais. Eu sou apaixonado por esse conteúdo. Última revisão, deixa eu só passar para vocês de novo o gráficozinho. A gente já está finalizando os últimos 2 minutinhos. Cara, isso aqui me abriu assim a cabeça de um jeito, time. Eu falei, caraca, cara, não preciso ficar sofrendo. É só eu fazer as perguntas certas. E aí você vai lembrar, time, as suas maiores vendas, as suas melhores conversões e vendas foi aquele cliente que você soube fazer a pergunta certa. E aquela resposta que o seu cliente deu virou uma âncora para ele. A partir daquele momento já era, meu irmão, já era. O cara falou que ele tinha aquele problema. Você ouviu que era aquele problema era dele, cara, é muito importante. Quando a gente negocia com o nosso cliente, é importante entender o motivo, por que que ele de fato vai querer comprar o seu produto. E uma das técnicas que a gente vai utilizar sempre é o spin. Por isso eu queria fazer tanta questão de dedicar aqui 30, 40 minutos para falar especificamente desse cara aqui, porque de fato ele merece. Ele merece. É maravilhoso. Spin. Situação, problema, implicação, necessidade. Pergunta de situação, são perguntas mais amplas. Eu sempre envolvo ali perguntas mais amplas, mas sempre direcionando para aquele meu assunto principal. Se eu vendo um mouse, eu vou direcionando a pergunta de situação, problema, implicação e necessidade para chegar no mouse. Problema. Quais são os problemas que esse cliente está tendo ou quais são as
dificuldades, tá, time? O que eu posso colocar aqui de artifício? O que esse cliente está tendo na vida dele que eu posso melhorar, que eu posso livrar esse cara? Que desejo que eu posso ajudar esse cara a conquistar? Que dor que eu posso retirar desse cliente? Qual a minha utilidade? O que eu faço na vida desse cliente? Encontre problemas para solucionar. Isso aqui é vida, né? Quanto mais a gente encontra problema para resolver, mais dinheiro a gente ganha. Ponto. Quer ganhar dinheiro, time? Acha BO para resolver. E aí? Se tem alguém que sabe o que tá falando, é eu. Ó, quanto mais dinheiro, mais problema. Só que só muda os patamares, velho. Meu Deus do céu. Coisa boa. Só, você tem que se apaixonar por problema, time. Problema é bom demais. Pô, duro se não tivesse problema. Tá maluco. Já foram tirar férias? Ficar uns 15 dias fora mesmo? Chega no terceiro dia, você já tá se incomodando. Não gosta de problema, time. Só que nós temos que ter o nosso problema gerenciado. De que forma? Planejamento, estudar, enfim, né? Não vamos entrar nos assuntos. Depois, situações mais amplas, problemas mais específicos, né? Implicação. Seu Zé, se o senhor. Vamos lá. Qual que é a situação? A situação é que eu não escovo os dentes. Qual que é o problema de você não escovar os dentes? Qual que é a situação? A situação é que eu não escovo os dentes. Eu tô com mau hálito. Qual que é o problema disso? Ah, o problema disso é que vai dar cárie, vai dar canal, vai dar dor no dente, vai dar incomodação. E qual que é a necessidade? Ah, eu tenho necessidade preventiva de escovar mais os dentes, tal, tenho paliativa de ir lá no dentista, tal, 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 mas eu tenho necessidades. Se você conseguir cumprir essa trilha durante o seu processo de atendimento comercial, principalmente na etapa de diagnóstico, que é a primeira etapa do processo, bah, oh, meu Deus do céu, meu irmão, tu vai voar longe. Aplica isso já. Já, 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 já. Amanhã. Quarta-feira, chegou no seu cliente. Primeiro cliente que você for atender amanhã. Você, mas não tem cliente amanhã. Acha um cliente amanhã. Faz essas perguntas. Vamos trazer para nossa realidade, que eu sei que é o grande coro aqui da galera do consórcio. Demicon, é nós aqui, ó. Perguntas de situação. Seu Zé, você mora em casa ou apartamento? O senhor tem carro? Vai de ônibus? O senhor tem o desejo de viajar para alguma cidade, para Paris? Tem alguma vontade de fazer um procedimento estético? O senhor quer alguma coisa? Claro, né, time? Algo que não seja tão específico. E por isso que é tão importante fazer Eu não vou entrar aqui, tá? Mas olha que parte interessante. Por isso que é legal fazer qualificação lá antes, tá? Se você faz uma boa qualificação antes, pegou uma boa recomendação, fez um processo de formulário, de alguma forma você sabe qual é aquele cliente que você está conversando ali, você já faz perguntas bem mais específicas, tá? Situação. Seu Zé, eu fiquei sabendo então que o senhor está querendo construir uma casa. Pá! Já entrou dentro daquela situação. Patrick, posso mesmo sabendo que o tema é específico, fazer perguntas de situações maiores para que eu consiga gerar mais empatia com esse cliente? Pode. Mas não se perde também, tá? Pô, tu sabe que o cara tá querendo comprar um carro, vai lá vender um carro pro cara, mano. Não se, tá? Não se perde tanto, mas é legal abrir um pouquinho para gerar mais empatia com esse cliente. Perguntas de situação, eu sempre vou interagir, vou tentar entender a situação desse cliente. No nosso caso, e aí, seu Zé, o senhor tem carro? Tem carro? Ah, que interessante. E o senhor quer trocar de carro? Perguntas. Eu não tô. O senhor deveria trocar de carro. Mas que ano que é teu. Não, esse carro tá velho já pro senhor. O senhor merece mais. Para! Você acha que ele merece? Será que ele acha que ele merece? Pergunta a necessidade que esse cara tem. Time, o mundo inteiro, tá todo mundo ferrado, cara. Vai lá conversar com a galera e falar, ô, irmão, e aí, irmão? O que você tá precisando? Vou vir aqui para te ajudar. Time, se a gente aprender que vender é servir, ajudar as pessoas, nossa senhora. Qual é, a tua situação, a sua situação, meu querido? Minha situação é essa, essa, essa. Quais são os problemas que você está enfrentando? Esse problema, Patricão. Qual é a implicação desse problema? É isso, cara. Se eu não resolver esse BO, eu só relembro. Ó, tá doendo, né? Tá. E se você não resolver, vai doer mais, né? Vai. Qual que é a necessidade de fazer? Parar de doer. O que você tem que fazer? Isso, ponto. Esse isso é o que eu faço. Acabou, time. Se fizer isso, vendeu. Acabou. O que eu quero de lição de casa agora para nós, para finalizar? Amanhã. Ai, aí eu tô ficando fã. Hein? Amanhã. Ó, tô mesmo ficando fã. Amanhã. Amanhã. A lição de casa vai ser o seguinte: todos os seus clientes, vai até lá, leva, anota caneta na mão, leva um livrinho, coloca um post-it no celular em algum lugar, mas concentra, 2 minutinhos antes, respira, vai pro teu cliente e fala, cara, preciso fazer perguntas de situação. Pô, vai aplicando, você vai ver assim, ó, o cliente se desdobrando na tua frente, assim, ó, pá, camada por camada. Você vai ver que as coisas vão fluir muito mais. Aí o cliente mesmo vai olhar para você e falar assim, rapaz, eu não tenho razão que eu preciso disso mesmo? Aí você olha para ele e fala assim, seu Zé, e disso que o senhor precisa é exatamente o que eu vendo. Olha só. Aí você tem o ok do seu cliente, tipo assim, me vende.
Me mostra aí o que que você tem agora para vender. Se você sem essa autorização, time, cara, é venda empurrada. De verdade mesmo, não vale a pena. Investiga seu cliente, investiga seu cliente, investiga seu cliente. Ah, Patrick, mas e se eu abrir uma porta que o cara, não quero, vai por outra, vai por outra. Patrick, vai por outra, vai perguntando. Ei, a gente tem que. Chat Holmes falava o seguinte: nós precisamos tentar pelo menos 7 vezes o cliente. Exemplo. Qual que é a tua situação? Minha situação é essa, essa. O teu problema, a implicação, necessidade. Tua necessidade é essa? É. Você vai apresentar o cara, não, mas eu acho que eu não preciso, não. Não, mas você falou para mim que era uma necessidade. Não, mas agora, uma vez. Agora você vai fazer esse mesmo caminho, só que para outra coisa. Ai, Patrick, mas meu produto é extremamente específico, então troca o cliente, faz o volume. Enfim, de um jeito ou de outro a gente vai ter que vencer, vai ter que vender. Beleza? Chegou o nosso tempo, time. Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter ajudado. Porque, na verdade, assim, hoje nós não vai saber se eu ajudei vocês ou não. O que nós vai saber é amanhã. Botando em prática. Spin. Segue lá o roteiro. Beleza? Tamo junto, obrigado. Logo, logo eu deixo disponível esse treinamento, subo o link para vocês. Beleza? Muito obrigado, beijo, uma ótima noite para vocês. Se cuidem. Faça uso e abuso do spin. Utiliza pra caramba, treina, 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 treina com os familiares de vocês, com a esposa, com o maridão agora. Sai dessa live aqui, respira, anota, escreve se você não escreveu. Tenta ensinar alguém isso que você aprendeu. Fala, amor, vem cá. Ó, vem, pega o cachorro se não tiver amorzão, chama quem for. Ó, vem cá. O quê? Deixa eu te ensinar. SPIN, S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. O S aí dá uma aula para si mesmo. Patrick, mas não tem. Faz no chuveiro para si mesmo, tá tudo certo. Beleza? E o mais importante, amanhã aplica, coloque em prática. Tenta. Primeiro talvez não saia perfeito, continua, continua, continua. A hora que você vê, cara, é automático. Cara, isso aqui, velho do céu. É doido, porque às vezes eu faço isso aqui até em churrasco, nem era pra estar fazendo, eu tô fazendo. Pá, 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 técnicazinha, a pessoa vai se abrir na hora que você vê. Ui, tem uma pessoa que você quer que tenha uma proximidade maior, quer buscar uma informação precisa, usa essa técnica. Absoluta. Beleza? Beijo pra vocês, uma ótima noite, tamo junto.